Olá, turma! Hoje vamos falar sobre gestão participativa, formas de participação e os papéis dos atores na construção coletiva do trabalho. O interesse pela temática da gestão democrática educacional tem sido crescente nos últimos anos, refletindo-se tanto no crescimento dos números de publicações a respeito do tema, como no fomento das discussões nos círculos acadêmicos, no intuito de compreender seus processos, suas aplicações e seus resultados. Assim, a terceira aula da disciplina Gestão e Organização Escolar analisa, dentro do princípio de gestão escolar, o processo de participação, tendo em vista a efetivação da gestão participativa. Estabelecemos como objetivos da presente aula reconhecer a importância da atuação participativa e o papel dos educadores e da comunidade escolar nas práticas de organização e gestão da escola, bem como na transformação dessas práticas. O segundo objetivo é valorizar o trabalho docente, caracterizando a dimensão pedagógica no cotidiano da escola e a participação dos professores na estrutura organizacional. Para iniciar nossas discussões, questionamos como surge a gestão democrática. E, para tanto, iremos fazer uma análise de vários aspectos, momentos, contextos de transformações ao longo da história da educação que vem marcar a consolidação desse conceito de gestão democrática. Então, diante das inúmeras dimensões possíveis da percepção da gestão democrática, seus conceitos fundamentam-se tendo por base a democratização da escola pública, a retomada à década de 1930, no qual os pioneiros da escola nova tinham como um dos objetivos de luta a democratização da educação, significando ela o acesso por toda a população à escolaridade básica. Mas aí, no final do dos anos 80, o texto constitucional vai assimilar a gestão democrática da educação como sendo, nas discussões que precedem sua promulgação, um momento no qual os educadores exigiam a democratização da sociedade e da escola pública no Brasil. Tendo em vista toda essa conjuntura relacionada à democratização da sociedade e da escola, a gestão democrática aparece como um importante instrumento que impulsiona as práticas de cidadania, tanto dentro quanto fora da escola. Como o próprio nome já explicita, as ações da gestão devem se preocupar não apenas com a gerência das atividades educacionais, mas transformar essas ações em efetivas práticas da democracia, onde todos os que fazem parte das relações escolares também possam se perceberem não como espectadores passivos do processo de tomada de decisões, mas sim como participantes ativos, participantes críticos e conscientes de sua importância para a implantação, para a construção e para a manutenção desse modelo de processo de gestão democrática. Sabendo que a democratização da escola pública tem sido tema de discussões ao longo da história educacional brasileira, e para compreendermos o conceito de gestão democrática, é importante retornarmos a alguns acontecimentos que deram condições
para consolidação em termos de lei e de concepções sobre a respeito desse termo de gestão democrática. Assim, voltando à década de 1930, os chamados pioneiros da educação nova já tinham como um dos objetivos de sua luta a democratização da educação, que consistia no acesso por toda a população à escolaridade básica de qualidade, que fosse laica e que fosse pública. Com o Estado Novo, no período de 1937 a 1945, foram abolidos os movimentos reivindicatórios em nosso país, tendo a população, pela repressão ocorrida, deixado de discutir abertamente as questões educacionais, ficando com o governo a decisão sobre o nosso ensino. Para o Estado brasileiro, o ensino para todos significava mão de obra qualificada para o desenvolvimento dos modos de produção capitalista no Brasil. De 1945 a 1964, o discurso adotado foi o da necessidade de redemocratização de nosso país, passando-se a defender a erradicação do analfabetismo como meio de democratização da cultura. O acesso à educação se torna essencial para romper as relações centralizadoras que se instauram no governo militar. A repressão exercida pelo governo militar nesse período histórico faz com que as discussões sobre o processo de democratização e a luta pela descentralização das relações sociais e educacionais sejam abafadas, em virtude da manutenção do poder vigente. A discussão abafada durante os anos mais repressivos do governo militar, que buscava especificamente formar mão de obra requerida pelas multinacionais que se instalavam no Brasil, deram início à industrialização mais acelerada. Retorna com força total no final da década de 1970, sendo intensificada na década de 1980. Chegando em 1980, podemos destacar que os educadores lutavam por mais vagas na escola pública e exigiam novos rumos às práticas administrativas da educação, principalmente em relação ao autoritarismo reinante nas escolas. Estava ali na pauta da reivindicação dos professores a luta pela melhoria salarial, mas também por melhores qualidades do ensino. No final do século 80, dos anos 80, o texto constitucional assimila a gestão democrática da educação como sendo, nas discussões que precederam sua promulgação, os educadores exigiam a democratização da sociedade e da escola pública. Dois movimentos docentes saíram na luta pelos direitos. E esses movimentos, eles tinham duas frentes em relação à educação pública brasileira. Um exigia a democratização da escola, entendida enquanto expansão das vagas, gratuidade do ensino, qualidade e financiamento público da educação. Mas tinha outra que acentuava tanto a valorização do trabalho docente em novas estruturas internas das redes escolares, quanto a qualificação dos sujeitos do ato pedagógico. As mudanças na legislação educacional transformaram a forma de como nós pensamos e agimos dentro da escola. Então, a partir da reivindicação dos diversos grupos organizados,
o tema gestão democrática ganhou tamanha relevância que inspirou nossos legisladores a desenvolver formas que a viabilizassem. Nossa Constituição de 88, ao definir os princípios em que o ensino seria ministrado, estabeleceu como dois deles o pluralismo de ideias e o de concepções pedagógicas e a gestão democrática no ensino público como necessidades para organização e sistematização do trabalho escolar. Também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 93/94/96, fez referência direta a essa forma de gestão. Pelo menos em 3 momentos dentro da LDB, a gente destaca essas situações que referenciam e que determinam a necessidade da gestão democrática. E no inciso 8º do artigo 3º, a LDB destaca, ela define os princípios com base nos quais será ministrado o ensino. Ela fixa o da gestão democrática do ensino público como sendo uma necessidade. A segunda referência que podemos encontrar no texto da LDB é no artigo 14, quando a LDB determina que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. A democratização da gestão escolar, por sua vez, supõe a participação da comunidade em suas decisões, podendo ocorrer através de órgãos colegiados e instituições auxiliares de ensino. A participação da comunidade não deve ficar restrita apenas aos processos administrativos, mas também deve envolver e deve ocorrer com relação aos processos pedagógicos, que supõem o envolvimento da comunidade nas questões relacionadas ao ensino. A participação aparece na gestão democrática como elemento fundamental para a efetivação de suas práticas, pois se torna responsável por mobilizar professores, funcionários, alunos e pais ou representantes da comunidade em que a escola está inserida, a fim de possibilitar todos os segmentos envolvidos na gestão a autonomia no processo de decisão e direcionamento do rumo de um planejamento das atividades educacionais. Nesse sentido, Veiga afirma que, participar significa que todos podem e devem contribuir com igualdade de oportunidades. Mas, afinal, o que vem a ser a participação em uma perspectiva de gestão democrática? Para Heloísa Luque, ela vem entender o ato participativo como uma força de atuação, pela qual os membros de uma unidade social reconhecem e assumem seu poder de exercer influência na determinação da dinâmica dessa unidade social, de sua cultura e de seus resultados. Poder este resultante de sua competência e vontade de compreender, decidir e agir em torno de questões que lhes são afeitas. Diante de todo esse contexto, podemos então entender a gestão pautada nas ações participativas
como uma ação que busca a unificação de todos os segmentos da instituição, como uma forma de contribuir para o processo de tomada de decisões, proporcionando condições para a resolução das questões sociais e políticas da escola, constituindo-se assim como característica fundamental para o desenvolvimento do currículo educacional e da gestão democrática. Com isso, essa participação oferece às pessoas a oportunidade de controlarem o próprio trabalho, assumirem autoria sobre o mesmo e sentirem-se responsáveis por seus resultados, portanto, construindo e conquistando sua autonomia. No contexto escolar, a participação de seus membros tem sido exercida de diversas formas, em decorrência das variações existentes em cada comunidade escolar e das relações desenvolvidas com seus indivíduos. Como reflexo dessa diversidade, também podemos observar diferentes tipos de participação. Luke propõe 5 formas de participação que podem estar presentes na escola. São elas: participação como presença, participação como expressão verbal e discussão de ideias, participação como representação, participação como tomada de decisão e participação como engajamento. A primeira forma de participação identificada por Heloísa Luque é a participação como presença. Essa participação pode muitas vezes ocorrer por obrigatoriedade, por eventualidade ou por necessidade e não por intenção e vontade própria. Na participação como presença, é o participante que pertence a um grupo ou organização independente de sua atuação nele, pois considera a presença física como bastante para que a pessoa seja considerada participante, mesmo sem representar uma atuação consciente com a construção da realidade em que se insere. A segunda forma de participação que Heloísa Luque destaca é a participação como expressão verbal. Expressão verbal e discussão de ideias, a oportunidade que é dada às pessoas de expressarem suas opiniões. Enfim, o uso da liberdade de expressão é considerada como um espaço democrático de participação e, portanto, a grande evidência de participação. A participação com essas características é, portanto, muitas vezes limitada e não passa de simples verbalização de opiniões. A terceira forma de participação é a da representação, é também muito utilizada na sociedade e na instituição escolar. Luque destaca que ela se caracteriza como uma forma significativa de participação. Nossas ideias, nossas expectativas, nossos valores, nossos direitos são manifestados e levados em consideração por meio de um representante, acolhido como pessoa capaz de traduzi-los em um contexto organizado para esse fim, tipicamente praticado nas sociedades e organizações democráticas. Essa forma de participação, apesar de ser muito comum, revela também uma maior complexidade em suas atribuições, pois eleger alguém para exercer a função de representante da instituição não significa delegar a este plenos poderes para tomar qualquer atitude, sem que seja necessário ouvir os interesses coletivos.
A quarta forma de participação trazida por Luke refere-se como a participação como tomada de decisão. Participar implica compartilhar poder, vale dizer, implica compartilhar responsabilidades por decisões tomadas em conjuntos, com uma coletividade, e o enfrentamento dos desafios de promoção e avanços. Conhecimento crítico da realidade para identificar as situações que ocorrem e conquistar esses espaços e sua relevância. Não é relevante falar de democracia se não há participação. A primeira só se concretiza com a atuação da segunda, pois ambas se completam. A participação refere-se não no sentido de apenas estar presente, mas nas tomadas de decisões, no engajamento, em assumir responsabilidade, que almejem os objetivos comuns e os interesses coletivos. E a participação como engajamento, que representa o nível mais pleno de participação, ela implica envolver-se dinamicamente nos processos sociais e assumir responsabilidade por agir com empenho, competência e dedicação, visando promover os resultados propostos e desejados. As duas formas de participação citadas correspondem a uma participação mais democrática. Essas duas últimas, a efetiva participação só será possível com uma atuação conjunta que supere a alienação e a passividade de um lado e o autoritarismo e a centralização do outro, intermediados por cobrança e controle. A democracia não é demarcada pela abertura ou por permitir que a comunidade escolar opine uma vez ou outra nas decisões da escola. Ocorre quando existe a conquista de espaços e a luta para participar efetivamente da escola. Buscar esses espaços sem que seja permitido não é tarefa fácil. É necessário um conjunto de apoio de todos aqueles que fazem parte da gestão e da escola no sentido de favorecer condições para essa participação. A ação participativa depende de que sua prática seja realizada a partir do respeito a certos valores, como ética, solidariedade, equidade e compromisso. A ética é representada mediante a ação orientada pelo respeito ao ser humano, às instituições sociais e aos elevados valores necessários ao desenvolvimento da sociedade, com qualidade de vida que se faz traduzir nas ações de cada um. De acordo com esse valor, a ação participativa é orientada pelo cuidado e atenção aos interesses humanos e sociais como valor. Já a solidariedade é manifestada pelo reconhecimento do valor inerente a cada pessoa e o sentido de que os seres humanos se desenvolvem em condições de troca e reciprocidade, em vista do que são necessárias redes abertas de apoio recíproco. A equidade é representada pelo reconhecimento de que pessoas e grupos em situações desfavoráveis necessitam de atenção e condições especiais para igualar-se a seus semelhantes no processo de desenvolvimento. Vale dizer aqui que os benefícios da atenção são distribuídos de forma diferente, de modo a possibilitar aos que apresentam maior dificuldade de participação condições favoráveis para superar essa dificuldade. O compromisso se traduz na ação dos envolvidos no processo pedagógico,
focada e identificada com os objetivos, valores, princípios e estratégias de desenvolvimento. Pressupõe o entendimento pleno dessas questões e o empenho pela sua realização, traduzida em melhor aprendizagem pelos alunos. Assim, gente, podemos dizer que a ação participativa hábil em educação, ela é orientada pela promoção solidária da participação por todos da comunidade escolar, na construção da escola como organização dinâmica e competente, tomando decisões em conjunto, orientadas pelo compromisso com valores, com princípios e objetivos educacionais elevados, respeitando os demais participantes e aceitando a diversidade de posicionamentos. Em síntese, podemos dizer que a participação, em seu sentido pleno, caracteriza-se por uma força de atuação consciente pela qual os membros de uma unidade social reconhecem e assumem seu poder de exercer influência na determinação da dinâmica dessa unidade, de sua cultura e de seus resultados. O trabalho escolar é uma ação de caráter coletivo, realizado a partir da participação conjunta e integrada dos membros de todos os segmentos da comunidade escolar. Portanto, afirmar que sua gestão pressupõe a atuação participativa é uma necessidade. E é uma necessidade considerando essa dimensão da gestão escolar. O envolvimento de todos os que fazem parte, direto ou indiretamente, do processo educacional, no estabelecimento de objetivos, na solução de problemas, na tomada de decisões, na proposição, implementação, monitoramento e avaliação dos planos de ação, visando os melhores resultados do processo educacional, é imprescindível para o sucesso da gestão escolar participativa. Essa reflexão sobre a gestão participativa, damos voz à citação do Paulo Freire, quando ele explicita que participar é discutir, é ter voz, ganhando-a na política educacional das escolas, na organização de seus orçamentos. Sem uma forte convicção política, sem um discurso democrático cada vez mais próximo da prática democrática, sem competência científica, nada disto é possível. Então, nós temos que lutar, nós temos que ter foco, que a gestão democrática ela é uma necessidade e para que ela se efetive, ela depende da participação, do engajamento, essa participação com engajamento de todos aqueles que fazem parte da escola, seja professor, aluno, comunidade, pais de alunos, funcionários, diretores. Então, é um trabalho em colaboração, é um trabalho em conjunto, em equipe, onde todos têm a sua importância. As referências que fundamentam nosso olhar reflexivo para a gestão democrática e participativa nesta aula são essas duas produções da Heloísa Luque. E na próxima aula, inicia-se uma breve discussão quanto às instâncias de participação na escola, mantendo como foco o projeto político-pedagógico e as ações do conselho escolar. Nós vamos estudar de uma forma mais específica esses dois instrumentos, que é o projeto político-pedagógico e o conselho escolar, como mecanismo de participação para uma gestão democrática.